de Deus. Aleluia, Santo, Santo. Consultando a Bíblia, com o pastor Natanael Rinaldi. Vamos ler a Bíblia em Colossenses capítulo 2, versículo 14, e a nossa mensagem desta hora tem como título A Cédula Cravada na Cruz. Diz o texto bíblico: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Prezado ouvinte, você que é um leitor da Bíblia Sagrada, pergunto a você, você sabe o que significa essa expressão cédula de débito? E que continua, que foi cravada na cruz? Nós queremos dizer que no contexto desta palavra, observamos que Paulo está falando da antiga aliança ou do antigo concerto feito entre Deus e o povo de Israel. O povo de Israel saiu do cativeiro egípcio, acamparam-se junto ao Monte Sinai, e Moisés então recebeu a lei de Deus, e esta lei então passou a governar a vida do povo de Israel, e eles, ao ouvir a leitura do livro da lei, eles disseram em resposta à pergunta de Moisés se obedeceriam o que estava escrito, e eles responderam positivamente, sim, que guardariam todos os preceitos de Deus. Você sabe quantos eram os preceitos de Deus constante dos 5 livros escritos por Moisés? 613 mandamentos. Hoje há pessoas que confundem a lei de Deus como se fossem apenas de 10 mandamentos. Não. No livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10, está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. De modo que cortar 603 mandamentos, ficar com 10 e dizer que esta é a lei de Deus, está profundamente errado. Agora, este livro da lei foi posto ao lado da Arca da Aliança do Senhor, para que ali estivesse por testemunha contra o próprio povo que, ao desobedecer, estava errando ou invalidando a própria lei que haviam prometido obedecer. E realmente, o povo de Israel desobedeceu a Deus logo. Então Deus prometeu por meio do profeta Jeremias, no capítulo 31, versículos 31 a 34, celebrar uma nova aliança, um novo concerto. E diz, não igual ao concerto que foi feito com eles quando os tirou da terra do Egito. Então aí está o escritor bíblico, o apóstolo Paulo, falando para
os cristãos da sua época que Cristo riscou a cédula, estes preceitos que estavam elaborados por Deus, mas que o povo não teve capacidade de guardar, e por isso foi levantada uma nova aliança que foi inaugurada pelo Senhor Jesus Cristo, quando ele distribuiu a celebração da ceia. Ele disse, ao distribuir o cálice: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Enquanto a primeira aliança foi feita entre os judeus, os israelitas e Deus, com o sangue de animais, agora a nova aliança estava sendo inaugurada por Jesus. E logo em seguida, em João capítulo 19, versículo 13, Jesus deu aquele brado na cruz: tudo está consumado. De modo que quem não podia ser salvo pela obediência à antiga lei, ao antigo concerto, agora pela sua fé em Cristo poderia ser salvo. Então diz o apóstolo Paulo, como resultado da obra redentora de Cristo na cruz, nenhuma condenação há agora para os que estão em Cristo Jesus. Isso está em Romanos capítulo 8, versículo 1. E nós vemos então que este grupo de cristãos, esta igreja que havia na cidade de Colossos, a quem Paulo escreve sua carta que nós chamamos de Colossenses, ao invés de os cristãos colossenses se manterem na liberdade que Cristo lhes havia outorgado através da sua morte na cruz e da nova aliança, estavam se envolvendo não só com preceitos do antigo concerto, da antiga aliança. E Paulo então enumera essas práticas deles, dizendo que eles estavam livres desses compromissos da antiga aliança. É o que nós lemos no versículo 16 deste capítulo 2 de Colossenses. Diz ele: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa, da lua nova ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Daí a exortação de Paulo, dizendo: ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. E ele então disse: pois estás mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis. As quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. É o que nós lemos nessa epístola em Colossenses 2, 18 a 22. Então, há hoje muitos crentes embaraçados, quando leem partes do Antigo Testamento e não sabem que partes do Antigo Testamento, mormente a lei dada por Deus a Moisés, tem preceitos inteiramente cerimoniais e abolidos que não obrigam o cristão para nós hoje em dia. Ora, há poucos dias tomei conhecimento de que um pastor já idoso pediu a circuncisão, quando no judaísmo
A criança era circuncidada ao 8º dia de nascimento. Então aí está esse problema de certos crentes não entenderem perfeitamente a Bíblia Sagrada no que concerne ao que Paulo está escrevendo. E nós entramos então agora a palavra para sábado singular, que em Colossenses 2:16 é plural no grego e pode ser traduzida para sábados. Entretanto, algumas pessoas dizem, se aparecesse a palavra sábado no singular, ainda seriam realmente os sábados semanais. Mas se aparece a palavra sábados no plural, então são os chamados sábados anuais. Só que no texto de Colossenses 2:16 já aparece os sábados anuais, dias de sábados anuais, mensais e semanais. Entretanto, o fato de ser plural, repetimos, não significa que não possa ter um sentido singular. Por exemplo, nas passagens seguintes, a palavra sábado é plural no grego, mas o contexto requer um sentido singular. Por exemplo, citando Mateus 12:5, está escrito assim: ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? 2 vezes aparece no texto a palavra sábados, no plural e no singular. Se eu perguntasse a você que dia esta palavra sábado se refere, sábados anuais ou sábados semanais? É claro, é só ver o contexto que se refere a sábados semanais. Versículo 12 do mesmo capítulo: pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer bem nos sábados. Que sábados eram esses? Semanais. Lucas 4:31: e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. Que dia da semana? Ou dia anual? Claro que é um sábado semanal. Continuamos, Lucas 6:2: e alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? Lucas 6:9: então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar, é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E aí está um número de textos onde no Novo Testamento aparece a palavra sábados, referindo-se aos sábados semanais. Então Paulo declara: ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festas, que são os sábados anuais, luas novas, mensais e sábados semanais. Toda esta gama de preceitos constantes da lei de Moisés, diz o apóstolo no versículo 17 desse capítulo 2, são sombras das coisas futuras. Por exemplo, quando o povo de Israel celebrou a festa da Páscoa na saída do cativeiro egípcio, esta festa da Páscoa, embora fosse um fato histórico, era um simbolismo do quê? Da outra morte que ocorreria na pessoa de Cristo para nos dar não um livramento de um cativeiro como escravos, mas uma libertação espiritual. Cristo morreu por nós, para que nós sejamos salvos da condenação eterna, que é um cativeiro permanente. Então diz o texto bíblico: levou ele em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro. Diz mais o texto que não foi com ouro ou prata que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. De modo que a Páscoa judaica era uma figura da Páscoa
literal que Jesus havia de cumprir por nós, como diz 1 Coríntios 5:7, Cristo, nossa Páscoa, morreu por nós. Morrendo por nós, nós ficamos livres, não de um cativeiro, de uma prisão secular, mas de um cativeiro espiritual. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E além disso, o mesmo acontecia com o sábado semanal. Era um dia de descanso para os judeus, repetido semanalmente, mas nós lemos então Jesus em Mateus 11:28, dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Enquanto o sábado semanal trazia descanso para o corpo, Jesus oferece um descanso maior para a alma, uma libertação do jugo do pecado, uma promessa de uma mansão celestial, como ele disse em João 14:2. Então fomos libertos por nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o descanso que ele trouxe como realidade diante da figura que era apenas a guarda de um dia da semana, que era o sábado. Aí está, ele riscou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, tirou do meio de nós, cravando na cruz. Logo ninguém nos julgue por preceitos já abolidos que faziam parte da antiga aliança e que não sucedem sua obrigação na nova aliança. São as promessas mais firmes que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Sim, das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas, descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando não falharão. Sim, das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a febre
se extingue a vida e quer a morte te arrebatar. Nas suas promessas terás guarida bastante pra te abrigar. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se nas estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessas temos que ao céu de gozo virá levar-nos o Rei Jesus. Então o crente fiel, corajoso, dará coroa de luz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Aleluia. Aleluia. Qual a diferença entre reino e nações? Há alguma diferença? Nós queremos dizer que o texto de Mateus 24:7, quando Jesus dava os sinais precedentes da sua volta, ele cita reino contra reino, nação contra nação, e essa palavra no grego é etnos, que significa mais reinos no sentido de pessoas distintas, e sistema de governo que pode também diferenciar de uma nação para outra. Às vezes existe monarquia, que são os reinados, e às vezes existe um governo republicano de nação em outras nações. Agora, isso não é grande diferença que possa nos preocupar. O sentido claro aqui é que haverá uma unanimidade de nações, embora sejam reinos, sejam às vezes de nações do Oriente, do Ocidente, com outros costumes diferentes, todos vão ter conhecimento desses sinais que vão acontecer como nação contra nação, reino contra reino, como nós temos presenciado em guerras. NQI Mulher não quis se identificar. O que significa o capítulo 10, versículo 16 de Eclesiastes? Eu vou estar lendo, pastor. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes comem de manhã. Nós queremos dizer o seguinte, que essa linguagem figurada é um quadro crítico quando os governantes e dirigentes são assim, ainda adolescentes ou jovens, sem muito exercício no cargo, sem muita experiência, e com seus auxiliares iniciam o dia dando vazão aos seus apetites
provavelmente bebedeiras, como está no versículo 17 seguinte. Pela muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. E no versículo 17 também diz: bem-aventurado, ou bem-aventurada a tua terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes comem a tempo para refazerem as forças e não para bebedice. Então está aqui no versículo 17, explicação. Jovens governantes, como se deu, por exemplo, com Roboão, filho de Salomão. Ele, quando foi ouvir conselhos para a continuidade do reino, ele se dirigiu aos anciãos, que lhe disseram como conselho que ele aliviasse a carga tributária da nação. E ele foi ouvir os jovens da sua idade. E eles disseram: não, você tem que mostrar que é durão. Você vai dizer que a situação é diferente e que você vai apertar nos impostos muito mais do que o seu próprio pai. Ele seguiu o conselho dos jovens, perdeu 10 tribos, perdeu praticamente o governo, ficando apenas com 2. Então, aqui está se referindo a uma nação que tem governo de jovens que são envolvidos com bebedeiras, com farras e outras coisas mais, não governam com critério como deviam ser pessoas sérias. Roseli Vila Margarida, São Vicente. Eu aceitei Jesus já tem bastante tempo. Quando isso aconteceu, eu era migada e mesmo assim o pastor incentivou o meu batismo, porque ele disse que a salvação é individual. Porém, hoje me sinto mal, pois as pessoas me olham me condenando porque não sou casada no papel. Gostaria de uma orientação. Meu companheiro diz que vivemos muito bem assim e que não precisamos casar. O que devo fazer? A situação, como a irmã descreve, não é culpa sua. Aceitou a orientação do pastor. Pode ser que ele tenha algum entendimento diferente na Bíblia Sagrada, que eu não vou entrar em pormenores. Porém, nós lemos em Hebreus 13, versículo 4, o casamento seja por todos honrado. Os que se entregam à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Logo, não havendo uma legalidade documentada para o casamento, a sua união conjugal está sendo praticamente uma prostituição. Agora, à luz da Bíblia, a senhora então não poderia nem ser membro da igreja e muito menos participar da ceia. Essa é uma orientação à luz da Bíblia Sagrada. Agora, leia para o seu esposo, em 1 Coríntios, capítulo 7, quando o apóstolo Paulo fala exatamente para se casar, para evitar o abrasamento, que é a prostituição, para ter uma legalidade para o casamento, e não viver assim, irresponsável nesse particular, mesmo porque, admito que se vocês tiverem filhos, como é que vai ser o registro dos filhos se não tem aquela conotação de marido e mulher? Então, ore nesse sentido, converse com seu esposo, dizendo da sua necessidade da legalização, por exigência da igreja, põe a sua casa em ordem. Fábio, daqui de Santos. Tenho um sobrinho que tem um problema de vício de cigarro. O que posso dizer para ele, à luz da Bíblia, para que ele deixe esse vício? Em primeiro lugar, irmãos, vamos pelo menor. Por exemplo, a Bíblia diz no livro de Isaías 55, versículo 2, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Cigarro é uma droga legalizada, pode-se usar sem problema.
mas não deixa de ser uma droga que vicia. E ele, não sei se é rico, mas gastar dinheiro inutilmente, aí é um problema. Agora, o problema que eu estou aqui notando na sua consulta é a questão do vício. Então diz a Bíblia no livro de Isaías 44:20, que a pessoa que fuma, ele faz mais ou menos o seguinte: apacenta-se de cinza, o seu coração enganado desviou, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, porventura não há uma mentira na minha mão direita? Não é com a mão direita que a pessoa pega o cigarro, leva à boca, aspira, solta a fumaça, depois repete, e repete até o cigarro se acabar? E aí está então o que a senhora está falando. É o vício. Vício é um defeito físico, moral, deformidade, imperfeição, diz o dicionário, defeito que torna uma pessoa ou um ato impróprios, inoperantes ou inaptos. Então essa pessoa repete o vício, está se consumindo ou está se suicidando paulatinamente. Precisa de Jesus urgentemente. Como diz João 10, versículo 10, nós encontramos ali Jesus convidando para a libertação. E em João 8, 32 a 36, ele também diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Jesus lhe respondeu e disse, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. A pessoa viciada no cigarro é um escravo do cigarro e precisa de libertação. E Jesus então declara no versículo 36 do capítulo 8 de João, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Minha irmã, ou meu irmão, você precisa convencer aí o seu sobrinho para se entregar para Jesus, né? Fábio, né? Fábio que nos ligou. NQI, homem, não quis se identificar. Pastor, gostaria que o irmão fizesse um comentário sobre a Bíblia Corrigida Fiel, em comparação com a Almeida Revista e Corrigida. Eu quero dizer a esse consulente, que é homem, que entre uma e outra as diferenças são secundárias, quer dizer, não são diferenças primordiais que impliquem na nossa convicção bíblica a respeito do que é certo e do que é errado. Por exemplo, eu tenho as duas traduções, a Bíblia Almeida Corrigida e a Bíblia essa Fiel. Então, não vejo assim muita diferença que possa impedir que a pessoa tenha o conhecimento exato da vontade de Deus para a sua vida. Se o irmão tiver alguma particularidade que queira apontar, nós vamos estudar o assunto, mas, pessoalmente, usamos as duas. Moisés, Rio Branco, São Vicente. Qual o significado da capa de Bartimeu? Pois para ser curado, ele teve que deixar a capa. Bom, em primeiro lugar, nós indicamos que a capa que Bartimeu vestia era um uniforme doado pelas autoridades para que a população o identificasse como mendigo. Um tipo de uniforme padrão. Agora, no momento, ele largou a capa, e isto não tem simbologia nenhuma, a menos que possamos dar, porque o que ele quis fazer no momento quando Jesus o convidou para que chegasse perto, ele quis se desvencilhar da sua capa, que o impedia de chegar mais rápido
a presença de Jesus. Se podemos dar uma simbologia, a capa pode representar um obstáculo que qualquer pessoa tem que o inibe de aceitar Jesus como seu Salvador e Senhor. É como acabamos de ver, de ouvir. O cigarro pode ser uma capa que impeça a pessoa de chegar a Jesus porque está preso. Bebida alcoólica, droga e outras coisas que nós tomamos conhecimento no dia a dia. Então jogue fora a sua capa, como fez Bartimeu, correu para receber a bênção do Senhor Jesus Cristo, e ele que era cego passou a ver fisicamente e muito bem. Temos mais uma pergunta. É perigoso os cristãos terem amizade profunda com pessoas que não partilham a mesma fé? Sem dúvida. E a respeito, o apóstolo Paulo escreveu com muita oportunidade essa declaração em 1 Coríntios 15, versículo 33. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Seja lá quem for, que às vezes se sente muito seguro, muito convicto e começa a andar com pessoas que pensam diferentemente da fé cristã, paulatinamente ele vai adotando os sistemas de vida e razões para abandonar a sua fé, quando deveria ser o contrário. Ainda lemos no livro de Tiago, capítulo 4, versículos 4 a 5, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Isso significando que se nós somos propriedades de Deus, não podemos macular a nossa vida com coisas de fora. E a companhia de colegas, de parentes, de amigos, pode interferir na nossa caminhada e prejudicar a nossa fé. Mais algum texto para deixar bem claro o assunto. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Porque, diz o apóstolo Paulo, persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, se alguma pessoa eventualmente está ligada a amizades impróprias que estão prejudicando a sua fé, você tem que tomar uma decisão. Ou você agrada a Deus, ou agrada o seu amigo, ou agrada a pessoa da sua amizade. E por fim nós citamos um texto mais conhecido de todos, que é 2 Coríntios 6,14, quando lemos: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? É a pergunta que você tem que responder. Se você é luz, você pode caminhar junto à pessoa que vive nas trevas? O que realmente é permitido a mulher cristã vestir? Bom, aqui é um problema muito sério. Nós queremos separar doutrina de costumes, porque há pessoas que confundem costumes com doutrinas e nós dizemos que costumes são temporários e são diferentes em várias nações. Por exemplo, se nós viajássemos lá para a Escócia, talvez ficássemos escandalizados de ver homens com saias. Mas lá é comum.
Só que aqui no Brasil não é. Então os costumes variam segundo a nação, o lugar onde a pessoa reside. Agora, a doutrina é coisa séria, é imutável. Desde que me tornei crente em Cristo, eu creio na doutrina da Trindade, na divindade de Jesus Cristo, na personalidade do Espírito Santo. Eu creio na existência do céu como lugar onde os cristãos irão ficar. Creio também que existe inferno. E assim sucessivamente, nós temos crenças baseadas em doutrinas da Bíblia, que são doutrinas imutáveis. Não podemos andar de lado para lado sem saber o que cremos. Agora, quanto ao vestuário da mulher, nós citamos 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e 10, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. E em 1 Pedro 3 e 4 lemos: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado do cabelo, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então, os escritores citados não afirmam que é pecado vestir-se bem e usar joias. O que eles estão enfatizando é que a verdadeira beleza da mulher cristã é interior. Mas não quer dizer com isso que uma jovem crente, mesmo uma senhora jovem, que não vá se vestir decentemente, corretamente e bem quanto puder, sem que seja um exibicionismo que venha chamar a atenção para a sua pessoa. É isso que os costumes, dentro do texto que Paulo recomenda, é esse: não se sobressaia apenas pela forma exterior, mas que tenha um coração bondoso, uma pessoa que quer ajudar os outros, que tenha virtudes que possam distinguir a pessoa. Não vamos medir tamanho de manga, tamanho de saia e outras coisas que eram muito comuns 50 anos atrás. Como também não concordamos com certas vestimentas de, por exemplo, costas abertas, nuas, vestidos tomara que caia, coisas indecentes que não seriam um vestido próprio para dentro de um ambiente de igreja. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei também minha cruz
ao Calvário humilhante bastou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir.
Senhor está aqui. Peça para Ele para falar contigo nessa noite. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Ó, fala, Senhor. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Sei que me falas através de um irmão. Eu sei que me falas quando dobro os joelhos em oração. Sei que me falas pela tua palavra. E falas comigo até quando te calas. Oh, aleluia. Sempre te ouço na tribulação. Não importa tua dor, tua voz me acalma e traz consolo ao meu coração. E quando não sei que direção tomar, eu paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Oh, fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Oh, fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Prezados telespectadores, nós estamos encerrando o nosso programa Consultando a Bíblia e queremos aproveitar o ensejo para convidá-lo e a sua excelentíssima família a visitar nossas igrejas nos endereços indicados em nosso programa. Lembrando agora ao prezado ouvinte que está escrito na Bíblia que muito pode a oração feita por um justo. Está em Tiago, capítulo 5, versículo 6, e então vamos orar em seu favor nesta hora. Senhor Deus,
nós clamamos a Ti para abençoares todos que estiveram participando do nosso programa, abençoando seus familiares, que o Teu favor se estenda sobre nós a cada momento da nossa vida. Dependemos de Ti e declaramos essa nossa dependência. Tudo te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.